Nos Sutras, Buda disse: se tiveres somente esforço, terás todas as aquisições, mas se tiveres somente preguiça, não terás nada. Esse verso nos encoraja muito, mas também ele serve como um alerta. Ele nos encoraja porque nos ajuda a entender que quaisquer obstáculos que tenhamos, se nós aplicarmos esforço, nós vamos ser capazes de superar esse obstáculo completamente. Alguém pode, por exemplo, ter pouco mérito, ter uma mente pouco aguçada, uma memória fraca, talvez pouca aptidão para a prática espiritual. Mas se essa pessoa ela tiver esforço, ela irá obter todas as boas qualidades de um praticante sincero e também vai alcançar todas as realizações. Então, em última instância, essa pessoa, através do esforço, ela vai alcançar a plena iluminação e todas as realizações através do seu esforço. Já outra pessoa, por exemplo, ela pode ter muito mérito, ela pode ter uma mente aguçada, uma memória poderosa, pode ter muita facilidade na prática espiritual, mas essa pessoa, se ela não tiver esforço, ela não vai alcançar nada. Então, o que é esse esforço? A gente percebe que ele é uma chave importante. É importante que a gente entenda que o esforço não é forçar, não é se exaurir, não é gastar uma energia extraordinária. É claro que quando a gente tem esse esforço, ele traz energia para a nossa prática. Nós precisamos entender que o esforço é um fator mental virtuoso. No livro Como Entender a Mente, do venerável Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche, o nosso querido guia espiritual, nesse livro ele explica o que é o esforço. Ele diz o seguinte: a definição de esforço é o fator mental que faz com que sua mente primária se deleite com virtude. Então, o esforço é uma mente que adora a virtude. Ele adora a renúncia, ele adora amor, ele adora compaixão, fé, beneficiar os outros, adora meditar, ouvir ensinamentos, contemplar e assim por diante. É uma mente que gosta, aprecia um estilo de vida, uma vida espiritual. Então, se nós temos essa mente, no nosso interior, esse deleite, a gente ouve falar em virtude, praticar o Dharma, praticar os ensinamentos, e a gente tem essa energia, a gente se deleita com isso. Então, por causa desse esforço, qualquer obstáculo que venha surgir, que a gente um dia tenha que enfrentar, com certeza nós vamos conseguir superá-lo. Mas se por outro lado faltar essa alegria da prática espiritual, faltar esse esforço alegre, se a gente não gostar de praticar, não gostar de virtudes da nossa prática, o que vai acontecer é que logo a gente vai se cansar e querer trocar ela por algo provavelmente sem sentido. Então é muito importante cultivar esforço. E uma das maneiras de cultivar esforço é a gente contemplar as boas qualidades da nossa vida espiritual, tudo que ela pode trazer de bons para a gente, e que a gente possa perceber o quão vantajoso isso é e desenvolvendo esse entusiasmo. Sempre praticando de uma maneira tranquila, alegre e positiva. Deixa lá, ele diz. Está no livro Como Entender a Mente. Ele diz o seguinte: quando tivermos decidido qual tradição seguir e quais práticas iremos adotar, devemos nos empenhar nelas de modo sincero e comprometido e com uma mente alegre, com esforço. Esse é o poder da alegria. Quer estejamos ouvindo ensinamentos de Dharma, lendo livros de Dharma, recitando preces, contemplando ou meditamos,
ou meditando, devemos fazê-lo com uma mente leve e feliz, como uma criança brincando. Se desfrutarmos de uma prática, naturalmente teremos entusiasmo por ela. A gente deve praticar dessa maneira, como uma criança brincando. Dentro da tradição budista existem muitas histórias, e uma delas é a história do Lanchun, uma pessoa que possui muitos obstáculos. Essa pessoa foi muito famoso na época do Buda, né? Mas ele era famoso por um motivo que não era muito legal. Ele era conhecido por sua obtusidade. Ele era considerado a pessoa menos inteligente lá da época. Então, para o Lanchun era muito difícil se aprender qualquer coisa. Por isso ele era constantemente expulso das escolas, ninguém aceitava ele como aluno, todo mundo perdia paciência com ele. Todos desistiram do Lanchun, menos o Buda. Então o Buda, entendendo a situação do Lanchun, ele ofereceu uma posição para ele como varredor do templo. Lanchun aceitou essa posição com muita alegria, se sentiu muito entusiasmado e grato também, porque alguém estava dando uma oportunidade para ele. Então, sempre que o Lanchun varria um lado do templo, o outro lado do templo, que era grande, ele sujava novamente. A maioria de nós, a gente se sentia muito contrariado com isso, e a gente ia logo desistir dessa tarefa, que é uma tarefa aparentemente impossível, às vezes a gente não ia ver sentido nisso. Mas o Lanchun não, ele se sentia deleitado com a oportunidade e continuava varrendo. Varria de um lado, depois ia para o outro, varria do outro, e voltava, varria do outro lado, e ficava varrendo, sempre seguindo as instruções que o Buda deu para ele, de varrer, mas ao mesmo tempo pensar em algumas poucas palavras que ele tinha aprendido com o Buda. Um ensinamento bem curtinho, uma frase bem curta. E o Buda disse, vai varrendo, contemplando essas palavras, e vai fazendo isso. Então, através de uma tarefa tão simples como essa, o que aconteceu é que ele obteve uma realização direta da vacuidade. Então, isso mostra que só essa mente alegre, só essa mente relaxada, como de uma criança brincando, só ela, uma mente sem expectativas, sem exigência por nenhum tipo de resultado, cobrança, só essa mente alegre, ela foi a responsável pelo desenvolvimento tão rápido do Lanchun, mesmo diante dessa dificuldade de aprender que ele tinha. Então, a mente arrogante, a mente preguiçosa, aquela que fica cobrando, que fica exigindo muitos resultados, no final, nada disso vai levar a gente a lugar nenhum. Mas com esforço alegre, nós podemos alcançar tudo. Então, vamos cultivar o esforço.